a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Bem-vindo aqui a mais um vídeo para o nosso canal. Melhorar um pouquinho aqui a iluminação. E estamos chegando aqui para mais esse vídeo, para o CETEMA, Centro Educacional e Teológico, Ministério Apologético. Agradecendo a todos aqueles que têm acessado o nosso canal, têm curtido, dado um joinha aí, têm expandido os nossos vídeos, têm compartilhado e têm se inscrito aí no nosso canal. Nós temos uma gama de materiais também para disponibilizar, cursos à distância, curso básico, curso médio, curso avançado, bacharel em teologia. Você faz o curso na comodidade da sua casa, tranquilamente. Você pode, o tempo que você tiver disponível, tudo à distância, as provas, as avaliações à distância, e depois no final, na conclusão do curso, você recebe o seu histórico e o seu certificado reconhecido pela CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus. Entre em contato conosco. Nosso telefone é o zap, é o 17 99179 9865. Fale conosco aí, você pode estar fazendo vários cursos também de aperfeiçoamento de obreiros, especialização em várias áreas, escatologia bíblica, tabernáculo, encontro de casais, especialização em muitas áreas que nós disponibilizamos aí e com preço bem acessível. Isso posto, nós vamos voltar a falar do assunto que a gente está falando aqui. Comecei a falar semana passada, já tem uma aula, essa aqui é 2 dias atrás, melhor dizendo, essa já é a segunda aula. Eu vou falar sobre, da continuidade, sobre o juízo final, o trono branco, né? Eu já expliquei por que esse trono é branco, você pode acessar a primeira aula aí no nosso canal. E eu vou falar agora, hoje, já falei de 2 livros, né? Os livros que serão abertos no juízo final, no trono branco. Eu falei o primeiro livro da consciência, né? Ou também livro da lei natural, lei moral e assim por diante. Falei sobre o livro da consciência e o livro da natureza, melhor dizendo. O livro da consciência, que mostra os pensamentos de cada um, né? É a lei gravada nos nossos corações, isso é inato, já nasce no coração do homem já. Depois falei do livro da consciência também, aliás, do livro da natureza também, né? Que ninguém morre, vai ter desculpas no dia do juízo final, falando que morreu sem ouvir pregação e assim por diante. E hoje nós vamos dar continuidade, eu vou falar sobre mais um livro aqui. Nós também estamos no Facebook, no Instagram, estamos no TikTok, no Twitter. Só ir nos procurando aí, vai nos adicionando, manda convite para nós aí, vai ser um prazer, ok? E hoje eu vou falar sobre mais 2 livros, que é o livro da lei, que é bem interessante também, que eu quero ler aqui, Romanos capítulo 2, se você tiver um exemplar da Bíblia aí, você pode acompanhar comigo, Romanos capítulo 2, o versículo 12. Olha como diz a santa, bendita e eterna palavra de Deus, diz assim, ó. Isto é para, vou ler o 11 também, porque desejo, Romanos capítulo 2, melhor dizendo, eu estou lendo 1, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ele está falando aqui tanto de judeus como de gentios, né? Ele está citando as 2 classes. Todos pecaram, né? Esse livro mostra que todos pecaram, com lei ou sem lei, porque a lei é que mostra, por exemplo, se eu estou numa estrada, numa rodovia, numa autopista, e não tiver um sinal lá, uma placa de quanto eu posso, até quanto a quilometragem que eu posso estar viajando, eu não tenho como saber. Eu fico viajando na escura. Mas o texto está dizendo que mesmo com lei ou sem lei, né, judeus, gentios, enfim, que também eles vão, a partir do 17, fala que os judeus são indesculpáveis, né? A partir do versículo 17. Então aqui eu vou ler mais um texto que está no capítulo 3 e o versículo 20, que diz assim também, ó, corroborando com esse texto, diz assim, ó, porque nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque
pela lei vem o conhecimento do pecado. Perceberam? Aquilo que eu falei da estrada. Se não tem na estrada uma placa me mostrando, se não tem uma lei que me proíbe de fazer tal coisa, se não tem um semáforo, o vermelho para eu não poder atravessar, então eu preciso ter parâmetros. E a lei mostra isso. Ou a lei ou sem lei, porque também ninguém vai ficar indesculpável. Isso daí vai ser explicado, já foi explicado no livro anterior, que é o livro da consciência, ou lei natural também, lei moral, ok? Mais um livro que eu quero ler aqui é o livro do próprio Evangelho, né? A própria palavra de Deus que vai ser aberta, que vai mostrar aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, né? As palavras que ele falou, e eles serão julgados pela própria palavra que eles rejeitaram. Quero ler Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João. Olha, João, capítulo 12. João 12, deixa eu achar aqui, pra gente ver. Eu tô usando a versão revista aí, corrigida, né? A arte. Diz assim no capítulo 12. E o versículo, vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 48. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que interessante. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Perceberam? Isso aqui é o livro do próprio Evangelho, da própria palavra de Deus que será aberto. Tem mais um texto aqui que eu quero ler também, ainda falando sobre esse livro. Está em Romanos 2,16. Romanos capítulo 2, que acho que é o que nós já lemos anteriormente aqui, se eu não estou enganado, né? 2,16, não, aqui ó. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, segundo a palavra de Deus, né? Que o apóstolo Paulo ensinou aqui na sua maior obra escriturística, ele está falando isso, né? Então veja que o próprio evangelho será uma das provas do conjunto probatório que vai ser usado para julgar os homens no dia do juízo final. Então aqui são dois livros que eu li aqui, e bem interessante, né? Vou deixar os últimos dois, os outros livros para a próxima live, ou para o próximo vídeo, né? Para que vocês possam aproveitar, já assistir a aula 1, a aula 2, e analisar, observar os textos com bastante atenção, né? Recapitular, porque no dia do juízo final não vai ter desculpa. A Bíblia diz que os céus e a terra fugiram da presença daquele que se assentou no trono branco. Quer dizer, me parece que vai ser nos ares esse julgamento, né? Não tem onde correr, os irmãos imaginem Adolf Hitler se dobrando diante de Jesus e confessando que ele é o Senhor, os grandes imperadores de Roma, os homens que deixaram marca, os grandes sanguinários, né? Os grandes comunistas como Stalin, Lenin, os grandes fascistas como Adolf Hitler, que eu falei, Mussolini e tantos outros, né? Os grandes imperadores que massacraram os cristãos, os imperadores de Roma que lançavam os cristãos nas arenas, derramavam piche fervendo, crucificaram os cristãos, o próprio Senhor Jesus e assim por diante. Eles serão julgados por esse conjunto probatório aqui, né, no juízo final, esse trono branco. Os mortos vão ressuscitar para a segunda ressurreição, não para se terem a oportunidade de serem salvos ou de ser salvo, mas sim para serem julgados segundo as suas obras e serem condenados, receberem a sentença. Se já estão condenados, por que julgamento? Porque Deus não é arbitrário. Deus vai apresentar o conjunto probatório de uma forma muito clara, muito cristalina, e eles entenderão por que eles estão sendo condenados. Será exposto, passará todas as obras, vai ser mostrado, não me pergunte como, me parece que é nos ares, não sei se é um telão, não sei se... esses livros serão abertos, e tudo isso virá à luz, né? Tudo isso virá à tona, e ninguém vai poder falar que não sabia, que é inocente, porque a oportunidade é hoje. A oportunidade é o período da graça, né? A oportunidade
é o período da graça que está lá em Isaías 60, capítulo 61, né? O ano aceitável do Senhor fala sobre o período da graça. Enquanto a vida é esperança, né? Lá no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 12, fala antes que o cântaro se quebre junto à fonte. Está falando lá várias vezes a palavra antes, por quê? Porque a morte sela o destino da alma. É antes que aconteça, que a pessoa morra. Então, fique atento aí, estude esse assunto, leia. Se o Senhor permitir, no próximo vídeo estarei falando sobre mais alguns livros que serão abertos no juízo final no trono branco. Vou ficando por aqui, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos.